Olá, está no ar o Conversando com Você, um momento de reflexão e aprendizado, com a presença de uma figura pública do nosso estado, dona de uma personalidade ímpar, um currículo indiscutível. A geógrafa, psicopedagoga, terapeuta e também especialista em resolução de conflitos, professora Conceição Vieira, conversando com você. Venho convidar você a fazermos juntos uma caminhada trocando ideias, uma caminhada de diálogo onde a gente possa conversar sobre temas do dia a dia da nossa vida, sobre temas que passaram na história por nossas vidas e sobre temas futuros que a gente há de vir, vivenciá-los, experimentá-los com base na nossa vivência atual. E muitos são os temas, muitos são os assuntos que são propostos atualmente, principalmente num momento como esse, um momento em que nós estamos saindo, com fé em Deus, saindo de um processo pandêmico, onde muitas reflexões, muitos sofrimentos, muitas coisas ocuparam a nossa mente, o nosso coração, até mesmo as nossas ações. Então, em cima desses propósitos, nós poderemos elencar várias reflexões que juntos e juntas poderemos fazer durante algum tempo. E quero trazer um tema, iniciando essa conversa, esse bate-papo, em cima de algo que as redes sociais têm trazido. Como nós utilizamos as redes sociais nesse momento de pandemia? Como aderimos no mundo artístico às lives, nas mensagens que quer dar também às lives, a internet diretamente, o acesso às redes, o YouTube, tudo isso fez parte de uma maneira mais complexa, mais intensa das nossas vidas. E vão ficar conosco. Então, inspirado em tudo isso, existe uma palavra mágica, não tão agradável, mas muito repetida: cancelamento na internet. Cancelamento? Nós deveremos utilizar a internet, nós deveremos utilizar as redes sociais. Esse cancelamento nas redes sociais deveria ser substituído por integração, por inclusão, por socialização. E nós usamos cancelamento. Essa diversidade que tem no mundo, e como esse momento também nos fez refletir e ver essa diversidade tão grande. A diversidade é gigantesca, de maneira de ser, de interpretar a vida, de vivê-la. E nós nos tornamos muitas vezes intolerantes para com essa diversidade. Cancelar o outro, anular o outro, tirar da minha vida e macular a imagem do outro publicamente porque é diferente do meu jeito de ser, não é algo positivo para a vida humana. Não é algo positivo para a utilização das redes. A palavra rede nos anuncia, a palavra rede nos remete a integrarmos, a estabelecermos conexões, a estabelecermos comunicações que sejam inclusivas e não distanciadoras, exclusivas, anuladoras do jeito diferente do outro ser. O cancelamento é algo que deve ser cancelado das nossas vidas. Esse cancelamento em outras épocas, em outros momentos da história, poderia ser chamado, ser interpretado como intolerância. A intolerância é gritante quando nós dizemos não a alguém que pensa diferente de nós. Quando nós dizemos não a alguém que professa algo diferente de nós. Quando alguém tem uma aparência física distinta da nossa. E nós saímos anulando pessoas, maculando a imagem das pessoas. E nós saímos muitas vezes, inicia a porta de entrada da internet, mas você chega fisicamente a agredir, inspirado naquele contexto
da rede social. E agride com violência, com socos, com ovo, com isso, com aquilo, meio de transporte, as próprias pessoas, o lugar onde essas pessoas vivem. Meu Deus, quanta intolerância, quanta insuportação. Cada um tem o seu jeito especial de marcar a sua existência e de desenvolver o seu papel social, o seu papel existencial. Então, cada um tem o seu viés de compreensão do que seja a vida. Cada um vê o universo, vê a vida por um prisma, o seu prisma, a sua ótica, a sua verdade, que é distinta da verdade do outro. Imaginemos que a verdade seja um oceano, um mar imenso à nossa frente. E que cada uma das pessoas que visitem esse mar, que o apreciem, tenha um vaso específico, com uma cor e um formato específico. Que o meu vaso seja verde, redondo. Que o vaso da outra pessoa ao meu lado seja amarelo, quadrado. Que o outro seja um azul triangular. Quando eu coloco a água dentro desse vaso, quando eu submerjo esse vaso na água e ele vem cheio, a verdade de cada um de nós, uma vai ser amarela, a outra vai ser verde, a outra vai ser azul, uma vai ser triangular, a outra vai ser quadrada, a outra vai ser circular. Mas todos constituem parte da mesma verdade, da mesma água, da mesma construção, da mesma fonte de sabedoria, da mesma fonte de realidade. E essas realidades se adequam às situações específicas de cada um, ao jeito que cada um tem de perceber. Mas eu preciso respeitar o formato e a cor do outro. E assim, nós poderemos trazer isso para o nosso mundo das relações no dia a dia. A vida é esse oceano imenso em onde nós vamos encontrar a inspiração, o jeito de viver, a verdade para viver, o jeito de se relacionar, de ocupar o seu espaço na existência, de fazer as suas escolhas, de despertar as suas habilidades. E nós precisamos identificar as nossas e respeitar as demais pessoas. Muitas vezes, essa anulação que nós queremos fazer com o outro, essa anulação que nós queremos estender a alguém que nós nos sentimos incomodados com o seu jeito de ser, é algo que você própria tem. É algo que está implícito em você própria. Ao você olhar o outro, é o seu espelho. É o espelho da sua realidade que lhe incomoda. E isso lhe leva a se tornar inquieto, a se tornar impaciente. Mas é por algo que você aponta com o dedo indicador, mas na verdade é algo que está em você. Então, essa reflexão nós precisamos fazer. Nós precisamos verificar na sociedade atual o que as pessoas estão pensando sobre essa história de cancelamento. Como é isso? Como nós vamos nos relacionar com toda essa conjuntura, com toda essa agressividade, com toda essa intolerância para o diferente? Será que a gente pode escutar algumas pessoas já nesse momento? Escutemos algumas reflexões, algumas participações importantes e necessárias, porque é exatamente na diversidade da escuta das pessoas que nós vamos perceber essas diferenças e entender que o universo é constituído de unidade na diversidade. Unidade, o universo é uma unidade, constituído na diversidade. Então vejamos o que as pessoas no dia a dia, na sociedade, pensam e refletem sobre isso. Assista comigo. Eu sou Humberto, bairro Industrial, e queria saber o que é cancelamento das redes sociais. Então, o que é cancelamento? O cancelamento é exatamente essa ação equivocada. Esse algo que surgiu de uma forma mais intensa em determinado momento da nossa história, na história atual, que nos faz anular a participação do outro.
nos faz anular até a existência do outro na nossa compreensão. É dizer que aquele jeito é intolerante para ser aceito na sociedade, para ser compreendido por mim como algo diferente do meu ser, mas que é necessário, que existe, que aquela é a realidade da pessoa. Então esse cancelamento, ele realmente é triste. Ele deveria ser substituído por inclusão. Ele deveria ser substituído por tolerância. Tolerar as diferenças. Tolerar o outro. E nós achamos até horas que não temos como viver mais sem escutar, sem participar, sem digitar coisas dessa natureza. Mas elas maculam o jeito do outro viver. Eu não posso disseminar tanta coisa contrária à liberdade do ser para existir. Eu não posso utilizar aquilo que é uma rede para impulsionar o progresso e o crescimento, a melhoria, a ascensão, o desenvolvimento de uma forma integral, utilizar isso para dificultar que o outro se estabeleça como pessoa humana. Então, o cancelamento degenera a concepção de sociedade, degenera as relações interpessoais, degenera a minha relação, eu e o outro. Mas se a gente segue adiante, houve mais uma pergunta, houve mais uma participação, e ela diz respeito àquilo que a gente pergunta há horas a nós próprios. Eu sou Maria do Rosa Elze e eu gostaria de saber o que é que eu devo fazer se eu for cancelada das redes sociais. E aí vem uma segunda reflexão, feita por uma contribuinte, feita por um parceiro, por uma parceira, que nós estamos encontrando vários e várias colaboradores para essa nossa caminhada. Se eu for cancelada, como eu me comportar? O que fazer com o cancelamento? Claro que a gente tem uma puxada de tapete na hora que vê algo em uma intensidade tão grande, com tantas pessoas falando negativamente algo ao meu respeito. Desestabiliza, desequilibra. Mas eu preciso retomar. Eu preciso encontrar o cerne do meu equilíbrio, do meu eixo, como pessoa humana, para continuar. Entender que, por mais importância que tenham as redes sociais, entender que elas são instrumentos para uma construção. Mas existem coisas muito mais importantes e necessárias que elas, que é a essência daquilo que ela divulga. Se a essência é diferente do que está sendo divulgado, a essência é o que importa. Eu sou diferente daquela informação. Eu sou uma pessoa constituída do corpo físico, da emoção, da mente, da minha consciência e preciso existir. Preciso constituir, preciso marcar o meu espaço na sociedade, independente de como algumas pessoas me veem. Mas esses cancelamentos podem também ser algo que passe como vento. Porque eles são tão inconstantes, eles nasceram tanto de uma energia não produtiva, de uma energia negativa, que ele tem aquele arrobo instantâneo muitas vezes e depois passa. Passa como passam as nuvens. Porque não tinha uma essência de sustentabilidade. Era inspirado em energias negativas, de intolerância, de incompreensão, de mentiras. Então eu preciso não perder o meu cerne, não perder o meu centro de equilíbrio e fazer um esforço para não entrar nesse tom. O que é entrar nesse tom? Entrar nesse tom é eu fazer a mesma coisa com outras pessoas. É em determinado instante eu pensar em revidar. É eu pensar em desistir de estar antenado e ligado nas redes. É eu tirar o valor e a importância delas. Elas têm o seu valor. As redes sociais têm a sua importância, têm o seu valor. Agora, quantas vezes você olha em que nós estamos conectados em um grupo de pessoas, no lugar onde você se encontra, observe, está conectado em quê? Se não, em fofocas sobre a vida do outro.
senão em piadas que são necessárias para descontrair, mas elas não podem ser tão intensas do que as reflexões de nossa vida. Quando nós acessamos a internet, muitas vezes é para especulações externas e não para a compreensão de concepções, de conceitos, né? Olhe que o nosso país é um dos países que mais as pessoas estão conectadas, mas também um dos países de conexões mais supérfluas. Então é essa superficialidade que traz o cancelamento que nós precisamos estar imunizados. Imunizados. Se acontece de repente algo sobre você, sobre a sua imagem, sobre o seu jeito, sobre a sua escolha, sobre a sua fé, sobre a sua forma de se apresentar, você tem que deixar passar, porque aquilo não lhe pertence. O que lhe pertence, o que faz mudar você, o que lhe impulsiona a avançar, é o que você faz, é o que você fala, é o que você pensa. E é com base nisso que a gente deve fazer as opções de continuar além, apesar do cancelamento. Ele passa como o supérfluo passa em nossas vidas. Continuemos caminhando. Essa história de cancelamento é alguma coisa que é mais grave para algumas pessoas na sociedade do que para outras. As pessoas que na sociedade, no seu espaço de convivência, têm uma postura de liderança, tem pessoas lhe escutando, tem pessoas lhe tendo como referência, a sua responsabilidade aumenta. Então, para você, uma atitude de cancelamento é imensamente negativa para a vida de muitas pessoas. Então, eu tenho uma ideia sobre a vida, sobre família. A minha concepção de família não pode renegar outras concepções de família. Porque o importante é ter família. O importante é ter família. E a minha atitude negacionista e a minha atitude de cancelamento pode desarrumar a vida, as opções existenciais que muitas pessoas fizeram na sociedade para constituir uma família. Quantas crianças estariam largadas à sua própria sorte se não encontrassem homens e mulheres dispostos a acolhê-los, a amá-los como filhos e a conduzi-los na vida, a orientá-los na vida? As escolhas da religiosidade, elas variam. E é a questão da verdade. A religião é essa verdade que nós concebemos? É aquele oceano de diferentes vasos se enchendo nele? Então a palavra religião significa religar. Religar com a origem, com a essência, com o início, é retornar. Religar. Essa religação varia de pessoa a pessoa. Não importa se eu estou de joelho, se eu estou de pé, se eu estou de preto, se eu estou de branco, se Maria foi virgem, se não era virgem, se Jesus teve irmãos de pai e mãe, se eram irmãos adotivos. Não importam essas diferenças da vida. O que importa é como eu vivo. Então, esse meu viver como liderança, não posso sair anulando pessoas. Quer seja liderança religiosa, quer seja liderança política, quer seja liderança em um lar, liderança de trabalho, um empresário, uma empresária, enfim, onde você tiver um papel que pessoas lhe seguem, lhe escutam e se inspiram em seu jeito de ser, a sua atitude precisa ser sempre de encaminhamento, de proposição, mesmo quando você precisa advertir, chamar atenção, negar uma atitude, você tem que fazer de uma forma afetuosa, sem ferir o coração da outra pessoa. Pode endurecer sem perder a ternura. E na mesma hora mostrar que os demais valores daquela pessoa você admite, você concebe, você os vê e acredita nesses valores que essas pessoas têm. Então, sua posição como liderança. Somente as lideranças religiosas, políticas, aquelas que estão também mais expostas às críticas, aos seguidores, positivos ou negativamente, abramos os nossos olhos. Olhemos a essa liderança.
se ele tem um viver compatível com aquilo que professa. E nós vamos ver que isso se acentuou com a internet, mas já existe há muito tempo essa luta, essa negação, essa falta de interesse de ver o espelho, de ver a sua face manifestada na atitude do outro, a sua face manifestada na atitude do outro. Nos reportemos à época de Cristo. E está Jesus em uma daquelas tardes maravilhosas em que ele encerrava a sua atividade, a sua caminhada pelo dia, sentava ao lado dos seus discípulos para conversar, para dialogar. É como se fosse a síntese do dia. É como se fosse uma reflexão sobre as vivências que cada um tenha passado. E eis que em uma dessas tardes vem um aglomerado de homens arrastando uma mulher. Senhor, Senhor, abram, precisamos passar, precisamos chegar no Cristo. Precisamos chegar até Ele. Chega até Ele e joga verdadeiramente uma mulher aos seus pés. Senhor, uma pecadora. Encontramos essa mulher em adultério. Encontramos essa mulher no pecado. E trouxemos para que o Senhor a separe de nós. A separe daqueles que estão seguindo. Serenamente, Jesus olha para eles e olha para ela e diz: deixem essa mulher onde ela se encontra. Pode deixá-la aqui. Vira para a multidão e diz: atirem a primeira pedra àquele que estivesse em pecado no meio de vós. Todo mundo parou de repente, lembrou de algum defeito fortíssimo que tem, se recolheu à sua percepção diminuta, mas que naquela época, conclamada pelo Cristo, lhe despertou, se recolheu e silenciou. E Madalena dali se ergueu, chorando aos pés do Cristo, enxugou as suas lágrimas e na mesma hora compreendeu, e ele, mulher, segue o seu caminho. E foi essa Madalena que teve a possibilidade de ser uma das maiores seguidoras, daí para frente, desse Cristo, que alguns achavam que era o dono. E quantas vezes nós pensamos assim, nessa ou naquela profecia que nós temos, achamos que somos os donos da verdade, os donos do Cristo, os donos da divindade, e que os outros nada possuem. Naquela hora Jesus mostrou que o que importava não era a sua fala, o seu rito de segui-lo diariamente. O que importava era o coração. Como aquela mulher estava a viver, como ela vivia aquela existência da sua presença na terra. Então, não cancelemos, incluamos, abramos o nosso coração para pegarmos nas redes sociais, na internet, aquilo que de positivo há para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Você e eu, todos nós juntos, podemos realizar isso. Nós queremos convidar você, com essa reflexão de hoje, para que o nosso próximo encontro, na próxima semana, possamos trazer um novo tema, que seja acolhido pelo meu coração, pelo seu coração, pela minha mente, pela sua mente, e dizendo: Deus em meu coração, saúda Deus em seu coração. Até mais! Por hoje é só. Sábado às 10h30 tem mais. Anote na agenda. Conversando com você. Wow.